Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os prognósticos da situação em Gaza e da questão palestina. Mas para isso eu vou fazer um rápido retrospecto, uma vez que, embora eu não acredite naquele lance de história como mestra capaz de nos mostrar o caminho certo, eu creio que não podemos desprezá-la em sua capacidade de nos dar uma referência acerca dos possíveis resultados ou tendências das ações humanas. De que forma a história da questão palestina pode contribuir para a nossa reflexão sobre os rumos desse conflito? A terrível crise entre israelenses e palestinos que estamos assistindo hoje, em pleno 2023, já ceifou milhares de vidas inocentes e trouxe muito sofrimento para famílias de ambos os lados. O mundo está cada vez mais constrangido ao assistir e reagir com palavras e declarações a situações que muitas vezes nos dão a impressão de que seres humanos estão sendo tratados como se fossem insetos que devem ser exterminados para que a dita humanidade viva melhor. Nas redes sociais, muitos têm produzido resumos sobre a história do conflito sem nenhum compromisso com a história acadêmica e documental. Com isso, eles acabam enfatizando um lado da história, descartando os dramas e realidades de um em detrimento do outro lado. O resultado é a criação de vítimas e algozes, bem típico, do mundo polarizado das redes sociais. A polarização e a treta geram engajamento, logo mais visualizações. Esses resumos produzem a sensação em quem ouve que já tornou-se de uma hora para outra um especialista em Oriente Médio e em questão palestina. Mais um soldado na luta do bem contra o mal. Mas quem é o mal? Sempre será o outro, jamais eu. Essa polarização se organiza em níveis e intensidades. Quanto mais intensa, mais extremistas minhas soluções. Como saber se eu cheguei ao lado extremo dessa polarização? Bom, basta prestar atenção às soluções que você tem comprado como a mais eficiente para resolver o problema. Se você acha que para que o bem que você representa vença definitivamente, é necessário que o outro que você elegeu de forma maniqueísta como mal deve ser exterminado totalmente, incluindo sua descendência, seus filhos, cortando o mal pela raiz? Desculpe, mas eu sou obrigado a lhe dizer e não sinta-se ofendido. É apenas uma constatação que pode lhe ajudar a pensar um pouco. Mas vamos lá, se você chegou a esse ponto, você é um extremista. Antes que eu comece a apanhar dos dois lados, pois é isso que acontece com os que não escolhem lados extremos em uma sociedade polarizada, quero dizer que extremistas, nesse caso, são os que odeiam o lado oposto. Se você é antissemita, é pelo fato de que você odeia os judeus e não os atos que alguns judeus extremistas cometeram. Da mesma forma que se você é islamofóbico, é pelo fato de você odiar os islâmicos e não os atos que alguns islâmicos cometeram. Há diversos palestinos que condenam a matança perpetrada pelo Hamas, mesmo discordando da ocupação israelense em seu território e dos assentamentos ilegais que Israel mantém na Cisjordânia. Da mesma forma, há diversos judeus, tanto em Israel quanto em todo o mundo, que discordam da forma como o governo de Netanyahu tem atuado contra o Hamas na faixa de Gaza, provocando a morte de quase 12 mil palestinos, sendo milhares destes crianças e mulheres, ou seja, 10 vezes o número de mortes no terrível ataque terrorista do Hamas contra Israel. Sem recuar ao século XIX, ou mesmo aos tempos bíblicos, vamos fazer uma breve recapitulação dos eventos que essa atual crise nos faz lembrar. Por sinal, para quem tiver interesse, no canal eu tenho uma playlist inteira falando sobre a questão árabe-israelense. Nela eu falo desde a diáspora até o século XXI. Mas para esse contexto atual, vamos olhar para um passado mais recente. Vamos começar em 1948, quando mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas terras durante a Nakba, ou catástrofe, para dar lugar ao recém-criado Estado de Israel. Calma. Bom, gente, se eu narrasse apenas isso, eu estaria levando você a um conhecimento parcial e você sairia daqui pensando que sabe tudo do assunto, mas teria sido induzido a conclusões a partir de informações omitidas. Por mais que não haja como falar de tudo em um vídeo, há informações que não podem ser omitidas quando alguma outra informação é dita. Bom, vou explicar. Você vai entender já o que eu estou querendo dizer. Bom, eu te disse que cerca de 700 mil palestinos foram desalojados de seu território após a criação do Estado de Israel. E isso está correto. No entanto, falta você saber o que houve para que isso acontecesse. Os Estados árabes não concordaram com a criação do Estado de Israel porque consideravam que aquele território era exclusivo deles e que as migrações áreas judaicas para o território, apoiado pelo Império Britânico desde o período otomano, eram ilegítimas. Então, logo que houve a fundação do Estado de Israel, 5 países árabes invadiram o território israelense. Houve uma guerra e Israel venceu.
A ONU teve dificuldade para pacificar a situação e acalmar os ânimos. Só para vocês terem uma ideia, o representante das Nações Unidas para a região, o conde Bernadotte, sofreu um atentado e foi morto. O cara era um diplomata sueco e tentava encontrar uma solução. Bernadotte tentava convencer Israel a ceder o Negev e Jerusalém à Transjordânia e, em troca, receber a Galiléia Ocidental. Ele defendia uma total desmilitarização de Jerusalém e acusava as forças israelenses de comportamento agressivo na cidade. Naquela época ainda havia alguns grupos em Israel que remetiam às milícias de defesa dos judeus antes da solução do Estado. Algumas eram moderadas, como a importantíssima Haganá, mas outras eram mais radicais, como o Irgun, que explodiu o Hotel King David em 1946, e os Lutadores pela Liberdade de Israel, também chamados de Gangue Stern, que haviam sido fortemente engajados contra os britânicos. Bom, quando o Exército de Israel foi constituído em 31 de maio de 1948, a Gangue Stern foi desmantelada e seus membros incorporados à tropa. No entanto, em Jerusalém, eles permaneceram como uma organização independente, alegando que à época da proclamação da independência o destino da cidade ainda não havia sido definido. Para eles, o conde Bernadotte, como mediador da ONU para a Palestina, veio para simbolizar a opressão estrangeira. O diplomata sueco foi acusado de ser agente britânico e afirmavam que ele havia cooperado com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Já sabe o final dessa história, né? Bernadotte foi assassinado pelo grupo. Claro que Tel Aviv reagiu firmemente à atuação desses extremistas israelenses. O primeiro-ministro, Davi Ben-Gurion, que era chamado carinhosamente de o Velho, foi duro e não poupou palavras. Acusou o ato como um atentado realmente terrorista, dizendo: prendam todos os líderes da Gangue Stern, cerquem todas as suas bases, confisquem todas as suas armas, matem quem resistir. Isso tudo que te contei em meio às tentativas de se alcançar um cessar-fogo na guerra com os árabes. Então, quando eu falei dos 700 mil refugiados palestinos expulsos de suas terras, precisava te contar sobre o contexto em que isso aconteceu. Caso contrário, eu estaria te induzindo a olhar a história sobre um único ângulo, e isso não é história acadêmica. Lembre de que isso é apenas um resumo, tá? Bom, boa parte dos refugiados palestinos fugiram para o Líbano e acabaram confinados em campos, proibidos de possuir propriedades ou obter cidadania. Anos depois, em 1969, o Acordo do Cairo deu à Organização para a Libertação da Palestina o controle desses campos de refugiados. A OLP então criou uma vasta rede de serviços sociais e começou a recrutar pesadamente entre os marginalizados refugiados. Ao mesmo tempo, grupos como a Fatah treinavam guerrilheiros e lançavam ataques da base que haviam estabelecidos no sul do Líbano. Estão lembrando dos mapas? Se é sul do Líbano, é fronteira com o norte de Israel. Israel, é claro, revidava, bombardeando campos e aldeias, realizando ataques cirúrgicos. As hostilidades só aumentavam até que, em 1978, Israel lançou sua primeira grande invasão do Líbano e deslocou 285 mil pessoas. Foi apenas um prelúdio do que estava por vir. Em 1982, após um ataque palestino que chocou Israel, tropas israelenses invadiram novamente. Dessa vez com o objetivo declarado de erradicar de vez grupos como a OLP. Mas os líderes israelenses tinham ambições ainda maiores. Eles planejavam criar uma zona tampão e instalar um governo pró-Israel em Beirute. E assim começou uma campanha brutal. Foi marcada por bombardeios aéreos, cerco de cidades e uso de armas químicas contra civis. Isso mesmo. Saddam Hussein não foi o único a usar esse tipo de arma, não. Israel confiava em sua superioridade militar para esmagar rapidamente qualquer resistência, mas acabou subestimando a determinação do povo libanês e palestino. Em campos de refugiados superlotados, como Ain al-Ivé, militantes locais enfrentaram os tanques israelenses com pouco mais que armas leves e conhecimento do terreno. Eles exploraram becos e túneis, transformando a guerra urbana em um pesadelo para as tropas israelenses que estavam acostumadas a combater em campo aberto. Israel precisou recorrer a armamentos cada vez mais pesados para tomar os campos, deixando apenas ruínas para trás. Enquanto isso, é claro, os civis indefesos sofriam o pior da fúria israelense. Em um só ataque a um abrigo em Burj al-Shamali, 96 refugiados morreram. Segundo as autoridades locais, a ofensiva matou 19 mil pessoas em apenas 4 meses, a grande maioria não combatentes. Até prisões em massa foram usadas contra homens e meninos palestinos, só gerando mais raiva e disposição de resistir. Mulheres, crianças e idosos expulsos de suas casas se uniram em protestos que atraíam a condenação global. No entanto, acho que nada manchou mais a imagem do governo israelense
quanto o massacre de Sabra e Shatila. O exército israelense, responsável pela segurança da localidade, sob as ordens de Ariel Sharon, que mais tarde seria primeiro-ministro israelense, simplesmente fez vista grossa para que uma turba de cristãos maronitas, que apoiavam o governo de Tel Aviv, invadissem a região e massacrassem milhares de civis palestinos, que na hora do ocorrido era formada por crianças, mulheres e idosos. As cenas foram tão assustadoras que chocou o mundo a tal ponto que o primeiro-ministro Menachem Begin foi forçado a renunciar em 1983. A OLP saiu do Líbano e foi se abrigar na Tunísia. Mas mesmo com esse exílio, a resistência continuou. Novos grupos surgiram e foi justamente nesse momento que surgiu o Hezbollah, tornando impossível para Israel controlar o sul do Líbano. E é aqui, meus amigos, que chegamos ao paralelo assustador com os eventos atuais em Gaza. Novamente vemos o ciclo mortal de provocação e represália, o descaso com vidas civis inocentes, a crença de que força esmagadora trará a vitória. Desde o ataque do Hamas, que tirou a vida de mais de 1.000 israelenses em outubro, Israel vem conduzindo uma campanha implacável de bombardeios e incursões terrestres para destruir toda a infraestrutura do Hamas em Gaza. Líderes israelenses prometem controlar Gaza por tempo indeterminado, mas como vimos no Líbano, o poderio militar por si só não pode sufocar as ideias desse povo palestino. Enquanto gravo esse vídeo, pelo menos 11.000 palestinos já morreram, um quarto deles crianças. Israel pode matar todos os combatentes do Hamas, mas outros surgirão ainda mais determinados. Como já disse em outro vídeo, ódio gera ódio, e violência extrema tem o condão de transformar até mesmo moderados em radicais. E os civis presos nesse conflito, que futuro terão? Mesmo aqueles que repudiam o Hamas não podem escapar da devastação. Sem água, eletricidade ou hospitais funcionando, enfrentarão privações e doenças. O trauma e ódio criados, infelizmente, alimentarão novas gerações de radicalismo e se espalharão pelo planeta. Embora haja erros dos dois lados, está muito claro para mim que a parte mais forte tem mais chances de conduzir ao caminho da cura, desde que faça uso do remédio correto e descarte o veneno que já se mostrou ineficaz e, na verdade, tem se transformado em adubo para o ódio e a desumanização do outro. Já adianto que não é uma tarefa fácil nem para um lado nem para o outro. Ambos enfrentarão a forte oposição dos extremistas que só conseguem enxergar a chamada solução final, que significa a eliminação total do outro. Para Israel, deixo a seguinte frase que eu lia na parede da academia de karatê em que eu treinava na adolescência. Forte é o homem que vence sem lutar, mesmo tendo o poder para vencer lutando. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.